Olha, ontem à noite muita gente foi pega de surpresa, inclusive o governo brasileiro, porque os Estados Unidos retiraram a tarifa de 40% sobre a importação de café, de carnes, de frutas e outros produtos do Brasil. O presidente Lula comemorou, afirmando que é uma vitória do diálogo, da diplomacia e do bom senso. Daqui a pouco a gente traz os detalhes e um pouco da lista de produtos, o que ainda está tarifado, o que não está mais tarifado, quais são os próximos passos nessa negociação. Um outro assunto que está dominando o noticiário político aqui do Brasil e que vai se estender ao longo dos próximos dias, vai começar uma novelinha, você vai ver. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu com irritação a indicação do presidente Lula de Jorge Messias para a vaga de ministro no Supremo Tribunal Federal. Alcolumbre anunciou que o Senado vai votar na próxima semana uma daquelas pautas bombas. No caso, é um projeto que pode onerar o orçamento em bilhões de reais. E vamos falar também da COP30. A COP30 na reta final, pode ser que termine hoje, pode ser que se precise prorrogar mais um pouquinho. E a COP30 apresentou hoje um novo rascunho do pacote de decisões da conferência. O texto não apresenta nenhuma menção a um caminho para o fim dos combustíveis fósseis. Esse trecho que citava um roteiro para eliminar o trecho que citava o roteiro para eliminar também o desmatamento, foi outro trecho que foi retirado desse rascunho. Mas tem gente protestando, tem país que quer que volte a incluir, a gente traz para você os detalhes. E em viagem à África do Sul, o presidente Lula participa de uma reunião bilateral com o primeiro-ministro da Alemanha, o Friedrich Merz. Você lembra que ele disse que vive num dos países mais bonitos do mundo, já teve ali, né? Teve um desgaste diplomático, digamos assim, com o Brasil e agora ele voltou a afirmar que vive num dos países mais bonitos do mundo e que nenhum jornalista, ele tinha falado que nenhum jornalista queria ficar em Belém na COP30, agora voltou a falar que a Alemanha é um dos países mais lindos do mundo e que o presidente Lula vai concordar com isso. Enfim, os dois vão se encontrar lá na África do Sul durante essa cúpula, num evento bilateral. Vamos ver o que sai disso. Vamos já formando aqui o nosso telão, a nossa bancada, uma bancada de luxo aqui no UOL News. Está aqui com a gente Josias de Souza. Josias, bom dia, tudo bom? Muito bom dia, Mauro. Bom dia às moças que nos acompanham, abrilhantando o programa de hoje. Bom dia à nossa plateia. Vamos lá, dia cheio de notícia. Mariana Sanches, direto de Washington. Tudo bem, Mariana? Bom dia, tudo bem, pessoal? Aqui nos Estados Unidos não é feriado e tem notícia pra caramba, né? Opa, vamos que vamos. Bom dia à nossa audiência. E obrigado por estar aqui com a gente para nos ajudar a entender tudo isso. E a Letícia Casado, tudo jóia, Letícia? Bom dia, Mauro, Mari, Josias. Vamos nessa sexta-feira que está bem animado o noticiário aqui no Brasil também, apesar do feriado, né? Vamos que vamos. Ninguém morre de tédio por aqui. Vamos começar falando do tarifaço. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou ontem um decreto suspendendo as tarifas de 40% sobre uma série de produtos brasileiros, principalmente produtos agrícolas. Quando essas tarifas começaram a valer lá em 30 de julho, o governo americano já tinha anunciado uma lista de exceções com quase 700 produtos. Agora, Trump ampliou essa lista, incluindo dezenas de outros itens. São cerca aí de 240 produtos que passaram a não ser mais tributados com os 40%, entre eles café, diversos cortes de carne bovina, açaí, tomate, manga, banana e cacau. O presidente Lula, inclusive, agradeceu ao Donald Trump, o presidente Donald Trump, disse estar feliz com a medida, falou numa vitória do diálogo, da diplomacia e do bom senso, e ele disse que quer ir aos Estados Unidos para conversar pessoalmente com Donald Trump. Quem já está nos Estados Unidos é a Mariana Sanches, que conta para a gente um pouco dos detalhes, né? Até o governo brasileiro foi pego de surpresa, Mariana, com o anúncio da suspensão dessas tarifas. Essa suspensão tem mais a ver com a inflação nos Estados Unidos, queda de popularidade de Donald Trump ou com as negociações entre Brasil e Estados Unidos?
Pois é, Mauro, é como se diz sobre acidente de avião, né? Claramente a gente está diante de um fenômeno que aconteceu devido a múltiplos fatores. Não dá para excluir de nenhuma maneira o peso que o custo de vida, né? O alto custo de vida tem tido sobre o governo de Donald Trump. Existe uma pressão muito clara e muito grande em relação à Casa Branca, porque há uma clara percepção, inclusive entre os eleitores do próprio presidente Trump, que as tarifas geraram um aumento no seu custo de vida, né? E isso vem pressionando o governo. A gente viu, e hoje o próprio Trump vai receber da Branca o prefeito eleito de Nova York, o Zohran Mamdani, que foi eleito prometendo o quê? Prometendo tornar a vida das pessoas economicamente viável, prometendo construir supermercados municipais com comida a preço acessível. Portanto, nesse contexto, o próprio presidente Trump já vinha dizendo que estava estudando a retirada das tarifas sobre o café, sobre a carne. Ele já tinha dito antes que os preços estavam muito caros, tinha chegado a fazer um apelo aos produtores americanos e dito que os produtores de carne nos Estados Unidos estavam indo bem apenas por conta das tarifas sobre o Brasil. Então, de alguma maneira, a sinalização de que essas tarifas de 40% que estavam em vigor desde o dia 6 de agosto cairiam já estava dado, mas não dá para excluir o peso que existiu, e o próprio Trump escreve isso na ordem executiva em que ele derruba uma série de tarifas para mais de 200 produtos, como você mencionava, o diálogo, a abertura de um diálogo que não existia com o presidente brasileiro, Lula, e com a equipe, né, do presidente brasileiro. Aliás, a queda das tarifas é retroativa ao dia 13, a semana passada. E o que aconteceu no dia 13? Foi exatamente o dia em que o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, esteve aqui em Washington numa reunião com a equipe do secretário de Estado, Marco Rubio. E eu me lembro muito bem, Mauro, que ele saiu dessa reunião e falou com a gente imediatamente, com os jornalistas que acompanhavam essa agenda, e ele falou que esperava ter um anúncio dos americanos de um acordo, do que ele chamou de um acordo provisório, talvez amanhã ou na semana que vem, era o que ele dizia, quer dizer, no dia seguinte ou na semana seguinte. Estamos na semana seguinte, então, de fato, aconteceu o que o chanceler brasileiro indicava, né? Muito provavelmente, na própria reunião, o Rubio já sinalizou, olha, a gente, de fato, vai retirar, e era um pedido do governo brasileiro que se retirasse, ao menos em parte, essas tarifas, para que fosse possível fazer uma discussão de um acordo comercial setor a setor, com mais cuidado, com mais calma, sem que o setor produtivo tivesse com a faca no pescoço desse jeito. E aí, Mauro, para finalizar, qual é o impacto, afinal de contas, né? Qual a importância dessa medida que foi anunciada ontem? Hoje de manhã eu falei com a Câmara do Comércio do Brasil e Estados Unidos, a ANCHAM, e eles me disseram o seguinte, que se em agosto, né, naquele primeiro momento, quando as taxas de 40% adicionais, né, entram em vigor, 60% mais ou menos da pauta de exportação brasileira para os Estados Unidos estava sob esse tarifaço, agora isso se reduziu para 36,5%. Quer dizer, uma queda de quase 25 pontos percentuais aí, de produtos que estavam sob esse tarifaço enorme. Então, quer dizer, ainda há muito o que negociar. Repete ainda há esse uma número série para a de gente, produtos. Mari, por favor. Repete esse número, só para a gente deixar ele bem Agora, claro. Aqui. Segundo a ANCHAM, então, se antes, né, até anteontem, os produtos sob tarifa de 40%, os produtos do Brasil sob tarifa de 40% chegavam a quase 60%, agora esse número, segundo a ANCHAM, com o novo anúncio, é de 36,5%. E eu adiciono ainda que os bens brasileiros sujeitos àquela tarifa recíproca de 10% que caiu na semana passada também, agora são 7% do total de produtos brasileiros exportados. Então a gente vê que houve uma alteração significativa, Mauro. É importante, ainda há espaço, há muito que negociar, e aí a sinalização do Lula de que quer vir aqui, esse é o próximo passo da diplomacia, viu, Mauro? A expectativa é que em até 3 meses as equipes dos dois países consigam chegar a um acordo comercial mais estável.
que não esteja sujeito a roubos de vou tarifar aqui, vou tirar ali, vou colocar, quer dizer, um acordo de fato sobre como os países querem fazer comércio entre si. E aí seria nesse momento, viu, Mauro, segundo a diplomacia brasileira, que os dois presidentes se encontrariam novamente para fazer esse anúncio, justamente. Agora, antes disso, vem uma série de negociações entre as partes técnicas e diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, né? Porque quando os dois presidentes sentarem para conversar, esse acordo já vai tá bem delineado, né, Mari? Exatamente. Isso já vinha acontecendo, viu? A gente lembra que, inclusive, no último dia 4 de novembro, o Brasil chegou a entregar um documento para a contraparte americana com, digamos, um mapa do caminho da negociação, em que previa, inclusive, o fim temporário, né, das tarifas para que essa negociação acontecesse, e também a questão de como deve ser discutido setorialmente, porque a gente sabe, os americanos têm interesse na abertura do mercado brasileiro de etanol, eles estão preocupados e têm repetido praticamente em todas as reuniões a questão das big techs, uma tensão sobre a possível taxação dessas empresas que são os grandes motores da economia americana, né? Então, de fato, existe uma série de questões, né? A própria questão das terras raras, né? Da exploração de minerais críticos. Os Estados Unidos têm uma dependência em relação à China muito forte e o Brasil tem um potencial de exploração desses minérios impressionante. Então, assim, há um claro interesse no Departamento de Estado de investir no Brasil em relação a isso e uma preocupação com o tanto de terreno que a própria China ganhou a partir do tarifaço do Trump, né? Isso também ficou muito claro com toda a venda de soja que o Brasil fez para a China, né? A ponto de ter batido recorde de vendas também de carnes, né, para a China, substituindo inclusive os produtores americanos, né, que sofreram brutalmente. Os fazendeiros de soja estão enfurecidos com Donald Trump. Então, para responder de uma vez, né, a sua pergunta inicial, certamente é um conjunto de fatores, não dá para excluir o peso que a questão doméstica teve sobre o Trump para que ele tome essa decisão de voltar atrás, sim, mas, sem dúvida, também houve a negociação. Também houve esse contato pessoal entre os presidentes e não dá para diminuir a importância disso, viu, Mauro?